Olá, meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico pneumologista na cidade de Santa Cruz do Sul, na clínica Respirare, e estou aqui para falar para você sobre o que está acontecendo nesse momento na maior parte das cidades aqui, pelo menos na região sul do Brasil, na região sudoeste, com as pessoas que a gente tem tido mais contato. Um grande surto de gripe, influenza do tipo A, a gripe A, e também da influenza comum, a influenza do tipo B. Nós temos visto um aumento muito grande de casos acontecendo em adultos e crianças nesse período pós-Covid, pós-pandemia. Muito mais casos agora de gripe do que mesmo de Covid. Ainda existem alguns casos de Covid que a gente vê no dia a dia, mas todos formas leves, mas a gente tem visto casos mais sintomáticos, com mais sintomas mais graves de gripe. Então preste muita atenção nas dicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo. A primeira grande dica é: a gente não pode esquecer o grande legado da pandemia, que é o uso de máscara para as pessoas que estão com sintomas. No dia de hoje não faz mais sentido, se você é uma pessoa adulta, com a sua saúde em dia, que não tem nenhuma doença grave, crônica, e você não é um idoso com idade muito avançada, de você ficar usando máscara no seu dia a dia. Mas se você está com sintomas respiratórios, se a sua criança, o seu filho está com febre especialmente, ou está com sintomas de uma gripe, sintomas virais, correndo o nariz, dor de garganta, tosse seca, importante, se for ir para locais públicos, coloque uma máscara na criança, utilize a máscara. Por quê? Porque isso é uma medida cidadã, você vai estar colaborando com a saúde das outras pessoas e evitando que as outras pessoas adoeçam por sua causa. Então esse tem que ter sido um legado, um aprendizado. A gente não pode ter passado por tudo que a gente passou na pandemia e não aprender esse cuidado, essa gentileza, essa educação respiratória, que é você utilizar a máscara sempre que você estiver com sintomas gripais. A outra coisa importante é, por conta de todas as fake news e todas as bobagens que a gente ouviu sobre vacinas, as pessoas estão deixando de se vacinar, inclusive contra a gripe. A vacina contra a gripe ela é extremamente segura, ela só não pode ser feita em pessoas que têm alergia comprovada à proteína do ovo, ou pessoas que possam ter tido reações significativas quando se vacinaram, mas muito cuidado, porque muitas vezes a gente confunde qualquer coisa que acontece com a gente depois de uma vacinação com reação adversa à vacina. As pessoas inclusive acham que adoecem depois de fazer a vacina. Ninguém fica gripado por fazer vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe é feita com vírus mortos, fragmentos de vírus, e que não é uma vacina com vírus vivos, ou seja, ninguém vai pegar a gripe através da vacina. O que acontece? Nós nos vacinamos na mesma época em que os vírus estão aí, que é final de março, início de abril, até maio. É o momento em que realmente os vírus estão se disseminando, é o momento que começa a esfriar, existem mudanças climáticas, as pessoas ficam mais em lugares fechados e aí é mais comum que a gente adoeça. Então a vacina da gripe continua sendo uma medida extremamente importante e eficaz na prevenção dessa doença, que é a influenza. A influenza é uma doença séria, especialmente em crianças muito jovens, em pessoas de idade avançada e idosos, e pessoas que têm doenças crônicas, cardíacas, respiratórias, câncer, diabetes. Por quê? Porque a gripe é uma infecção que reduz a nossa imunidade e que favorece com que a gente possa adquirir infecções bacterianas na sequência da gripe, como por exemplo uma pneumonia. E mais do que isso, a gente sabe hoje que as infecções elas favorecem com que ocorra, por exemplo, a adesão de coágulos, a formação, a ruptura de placas de ateroma, placas de gordura dentro das nossas coronárias, e isso levando a infarto agudo do miocárdio. Ou seja, uma gripe, uma infecção respiratória, ela aumenta em 2 a 3 vezes a chance dessa pessoa ter um infarto cardíaco, um infarto do miocárdio nas próximas 2, 3 semanas. Então é muito importante a vacinação como forma de prevenção. E a gente tem visto agora alguns casos até mais graves de gripe A, colocando às vezes até algumas pessoas mais debilitadas no hospital. Também tem acontecido com a gripe do tipo B. Então, alerta, cuidado. Se você tem sintomas gripais, febre alta, dor no corpo, dor de garganta, aquele cansaço, aquela sensação de fraqueza, moleza, de ficar de cama, em até 72 horas existe um medicamento que é o oseltamivir, também mais conhecido como seu nome comercial Tamiflu, que pode ser utilizado e que ameniza bastante os sintomas da influenza. Então, se você está com esses sintomas e você acessar um serviço de saúde, o seu médico de confiança, o seu médico de família, o seu pneumologista, em até 72 horas, e você está em tempo hábil para receber essa medicação, e que pode reduzir bastante os sintomas e a gravidade de um quadro gripal.
de um quadro de influenza, especialmente se você tiver a confirmação de influenza, o que é feito hoje de maneira muito fácil em grande parte de laboratórios e até mesmo alguns testes de farmácia, em que você faz um teste como se fazia, ou ainda se faz o teste de Covid, um swabzinho, né, um cotonete no nariz, e você faz um teste rápido para influenza A e B. E isso ajuda a confirmar a doença e com isso você tomar as medidas necessárias, usar o medicamento indicado. Então preste muita atenção, a gripe pode ser uma coisa séria. Nesse momento que a gente tem um grande surto de gripe por aí, evite, se você está gripado com febre ou se a sua criança está gripada e com febre, de ir trabalhar ou de ir à escola, mandar a criança à escola ou à creche se ela estiver doente. Isso é uma gentileza, é uma educação para que a gente não adoeça as outras pessoas. Então preste muita atenção nesse momento, se cuide, evite que você transmita a doença para as outras pessoas e procure o seu médico quando você tiver sintomas mais significativos ou alguma dúvida. Meu nome é Carlos Eurico, então, eu sou médico pneumologista e é um prazer poder compartilhar com você essas informações tão importantes para que você possa cuidar melhor da sua saúde. Um grande abraço!